Essa é uma mensagem especial para as sementes estelares da nova Terra, para a transmissão planetária imediata. Os pleiadianos muitas vezes contam histórias projetadas para levá-lo a níveis mais elevados de consciência. Esta noite, contaremos a grande história do verdadeiro passado da humanidade. Há a história divulgada oficialmente e também há a história verdadeira e completa. Contar a história completa e verdadeira é o motivo pelo qual viemos à Terra. Este fluxo de dados é longo, por isso é bom voltar e ler esta transmissão novamente, devagar, mais tarde, para que a luz aqui seja integrada. Tome notas e mergulhe mais profundamente, então, em tudo isso. Querido, muitas civilizações magníficas e avançadas habitaram a Terra na pré-história. A maioria dessas civilizações era semelhante à humana. No entanto, nenhuma dessas antigas raças humanas se originou na Terra. Os guardiões da sabedoria de todas as culturas na Terra hoje contam a mesma história de seus ancestrais que vieram à Terra vindos das estrelas. Milhões de anos atrás, pequenos grupos de nações estelares 5D migraram para a Terra, e esses primeiros viajantes estelares para a Terra são conhecidos como pré-adamitas. Estes grandes seres eram os lemurianos e os atlantes da pré-história, humanoides avançados das Pleiades e, finalmente, do sistema estelar de Lira. Esses primeiros seres humanoides que vieram à Terra foram os terraformadores originais da Terra. Eles introduziram homininos avançados, ancestrais dos erectos e neandertais, que mais tarde teriam o DNA atualizado pelos Anunnaki nos humanos modernos Homo sapiens. Esses terraformadores avançados originais e planejadores de mundos deixaram a Terra em diferentes períodos e, por diferentes razões, milhões de anos atrás, e retornaram à quinta dimensão. Alguns grupos no sistema estelar de Sírius tentaram o casamento entre linhagens reais para criar uma dinastia que uniria a todos, mas muitos lirianos recusaram a lealdade a esta nova dinastia. A realeza do reino da unidade combinada mudou-se para sua própria área do cosmos e se estabeleceu no planeta Nibiru, que dispararia de sua órbita original em torno de Sirius C para um caminho que cruza o sistema solar interno da Terra e, no sentido horário, para uma órbita alongada para Nêmesis, os restos um pouco resfriados de Sirius C. Estes seres sirianos são os Anuna, os brilhantes. Algumas facções desta dinastia siriana viajaram para a Terra há 445 mil anos em grandes naves estelares para obter ouro monatômico e recursos minerais para salvar a atmosfera de seu planeta. O plano dos cientistas de Nibiru e do Alto Conselho era pulverizar ouro monatômico branco pulverizado na atmosfera de Nibiru, criando um escudo metálico ao redor de seu planeta para desviar os raios severos e o calor da sua estrela solar. Esses seres das estrelas são uma raça semelhante à humana de quinta dimensão, com conhecimento, habilidade e tecnologia avançados. Esses seres são reptilianos e humanos. No entanto, eles eram bonitos na aparência física. Eles são capazes de viver em corpos físicos por dezenas de milhares de anos. Os telômeros em seu DNA nunca se deterioram, permitindo que as células do corpo se copiem e se reproduzam perpetuamente. Eles alcançaram uma vida longa bebendo vinho da vida fundido com suas próprias células-tronco e comendo pão da vida, bolos feitos de pó de ouro monatômico branco. Os Anunnaki cruzavam dentro da sua família para garantir que sua linhagem real permanecesse pura, e esses seres estelares eram muito mais altos, maiores e mais fortes do que os humanos modernos.
A dinastia siriana era um grupo estruturado e rígido de extraterrestres com egos superdimensionados e personalidades dominantes. Embora fossem muito inteligentes, poderosos e semelhantes a deuses, muitas vezes cometiam erros semelhantes aos humanos. Eles estavam frequentemente em desacordo e havia muito ciúme entre membros da própria família, eventualmente levando a grandes guerras terrestres naqueles tempos antigos. Eles acreditavam em um Deus Criador primordial ao qual estavam sujeitos. No entanto, eles também se referiam a si mesmos como deuses com o direito divino de governar. Pai-Anu, rei da dinastia real siriana, seus 2 filhos, Enlil e Enki, e seus familiares imediatos são os principais seres estelares que desempenharam os papéis mais importantes na história da Terra. Qualquer história sobre deuses com poderes sobrenaturais andando na Terra nos tempos antigos é sobre esses seres. Estes são os que do céu à Terra desceram. Os Anunnaki eram meticulosos detentores de registros e passaram esse hábito para seus descendentes híbridos humanos na Terra. Eles registraram todos os eventos que ocorreram a cada dia em tabuletas de argila e pedra. Esses registros pré-históricos cobrem todo o período da estadia dos Anunnaki na Terra, várias centenas de milhares de anos. Infelizmente, muitas dessas tábuas de pedra foram enterradas sob quilômetros de sedimentos durante o grande dilúvio de 12.600 anos atrás, mas dezenas de milhares destas placas de pedra e argila foram descobertas nos tempos modernos. Mesmo assim, apenas um punhado delas foi pesquisada e decifrada. As melhores traduções modernas são 98% congruentes, e essas traduções contam um relato fantástico do que ocorreu na pré-história da Terra. Essa história, escrita em pedra, alinha-se com antigos escritos religiosos históricos. No entanto, as tabuletas de argila com escrita cuneiforme preenchem todos os detalhes que faltam, respondem a todos os mistérios antigos confusos e contam uma história bem diferente do que a maioria já ouviu. Várias tabuletas sumérias descrevem a primeira viagem de nave espacial vinda de Nibiru, passando pelos planetas internos, através do cinturão de asteroides, em direção à Terra, e detalhe do pouso da primeira dinastia siriana na Terra. Os registros detalham o uso de computadores de navegação, telas LCD em sua nave, além de um sistema de comunicação a bordo que poderia transmitir mensagens de volta ao seu mundo natal. Essas naves também estavam armadas com mísseis nucleares, e estes foram disparados para explodir um caminho para a nave através do bracelete martelado, também conhecido como cinturão de asteroides. O primeiro visitante de Nibiru, Alalu, pousou na Terra, em uma grande espaçonave, mergulhando em um dos mares da Terra, perto da região conhecida como Mesopotâmia. Este lugar especial foi mais tarde chamado Edim. O viajante espacial desembarcou com um capacete de águia, o pássaro, para respirar o ar, e um traje de peixe para proteção contra o mar, em uma possível atmosfera hostil. Este primeiro visitante extraterrestre notou que nenhum ser semelhante ao ser humano estava presente quando ele escaneou a Terra. Alalu encontrou-se em um planeta alienígena, onde ele rapidamente testou a atmosfera e descobriu que o ar era respirável e a atmosfera era segura. Em seguida, ele testou as águas do oceano em busca de ouro com instrumentos especiais e descobriu que o ouro era abundante. Depois de reportar a Nibiru que ele realmente havia encontrado ouro na Terra, o Conselho Nibiruano montou uma missão de exploradores e se dirigiu para a Terra. Enki-Ea estava a bordo desta segunda nave. Depois de pousar e cumprimentar Alalu, a equipe de observadores usou uma incrível tecnologia de terraplenagem e construção para criar o primeiro assentamento Anunnaki na Terra em 6 dias.
Esta primeira cidade nibiruana no Edim foi nomeada Eridu, que significa lar distante. Eridu foi criada como um paraíso exuberante e magnífico para os Anunnaki, e quando estava pronto, os Anunnaki viram que era bom e eles descansaram no 7º dia. Eridu está localizada no sul da Mesopotâmia, no atual Iraque, e com razão é considerada a primeira e mais antiga cidade da Terra hoje. Com o tempo, esse assentamento inicial se expandiu para uma missão terrestre de pleno direito que contou com um porto espacial, centro de controle de missão, operações de mineração e até mesmo uma estação de caminho em Marte. Cidades monumentais de pedra Anunnaki e operações de mineração foram eventualmente erguidas em todo o planeta Terra. Esses seres avançados eram mestres em ciências, química, astronomia, matemática, agricultura, física e magia, sem falar em mestres mineiros, metalúrgicos e arquitetos. Eles usaram dispositivos técnicos incríveis chamados Eu e tablets de destino comparáveis aos computadores quânticos modernos, software complexos e bancos de dados avançados para planejar e construir seu império de mineração e cidades na Terra. Quando chegaram, eles trouxeram máquinas muito grandes e poderosas e ferramentas de corte de pedra que poderiam facilmente fatiar o lado de uma montanha e não deixar detritos. Eles podiam cortar, processar, mover e encaixar um grande número de blocos de pedra megalíticos com incrível precisão, velocidade e facilidade. As antigas tabuletas de pedra referem-se às suas ferramentas elétricas, aos enormes dispositivos de corte de diamante para cortar e extrair granito e outras pedras duras, como feixes de cristal. Outras máquinas enormes foram trazidas de Nibiru para furar, cortar, colher, raspar e moer enormes quantidades de pedra e terra. A tecnologia de amolecimento de pedra e os moldes de pedra líquida foram usados em muitas de suas estruturas. Antigravidade ultrassônica, bem como suas próprias naves gigantes, foram usadas para erguer e transportar megálitos. Algumas das pedras fundamentais usadas em seus portos espaciais e instalação de controle de missões, como Nippur, Baalbek, Gizeh e Monte Moriá, pesavam até vários milhares de toneladas para suportar a força maciça e o peso das naves nibiruanas de transporte de ouro, pousando e decolando. Cada antiga estrutura megalítica e complexos de pedra no planeta Terra, cuja construção não pode ser explicada hoje, foi erguida por esses seres de outro mundo. Esses seres estelares eram uma raça construtora avançada que registrou detalhes intrincados da construção de todas as antigas estruturas megalíticas e cidades da Terra. Todas essas foram construídas dentro do período de 450.000 a 11.500 anos atrás. Essas enormes estruturas de pedra foram construídas por extraterrestres sobrenaturais não apenas para funcionalidade, mas como um testamento de seus construtores que duraria para sempre em pedra. É importante notar que muitos megálitos pré-históricos também foram construídos mais tarde pela prole gigante dos Anunnaki, que apresentam portas e espaços super altos. Mover essas pedras enormes e alcançar lugares altos era como uma brincadeira de criança para eles. Todas as histórias em escritos religiosos antigos, incluindo o cristianismo, o islã, o budismo, o hinduísmo e o judaísmo, são relatos dos Anunna. Cada um desses escritos religiosos antigos foi totalmente derivado dos registros muito mais antigos e detalhados dos registros cuneiformes Anunnaki, e ao longo dos tempos, a humanidade intencionalmente censurou e editou versões desses escritos para refletir o que é apresentado hoje, para ocultar a verdade. A Bíblia hebraica é um exemplo desta censura e edição. Existem inúmeras palavras críticas mal traduzidas, e a maior parte da história original
foi deixada de fora da visão do público. O erro de tradução mais gritante é o uso da palavra Deus na Bíblia hebraica. A palavra original e correta aqui das tábuas antigas é Elohim, que significa deuses, no plural, não apenas um deus. Além disso, o plano engenhoso de mudar e encobrir a história original, obviamente, não foi muito pensado, como ilustra o versículo a seguir. Abre aspas. Venham, vamos criar o homem à nossa imagem. Fecha aspas. Quem é o nós e o nossa? Alguém também deixou a verdade escapar 2 vezes quando deixaram venha, deixe-nos descer lá e ali confundir a linguagem humana. Os registros originais de pedra que contêm a história do Gênese contam a história exata, exceto que não há erros de tradução e todos os detalhes são preenchidos. Esses assim chamados deuses plurais são a dinastia Anuna, e especificamente são o pai Anu e seus 2 filhos, Enki e Enlil. Em diferentes pontos da Bíblia, a palavra Deus refere-se a um ou mais desses seres, em alguns casos, seus filhos imediatos, irmãos ou cônjuges. Qualquer um que leia as traduções das antigas tabuletas sumérias concluirá que o irmão Enlil não se importava minimamente com a humanidade. Ele era um controlador dominante que cometeu crimes contra a humanidade, como seu pai, Anu. Enlil é o deus na Bíblia que dizia: mate todos na cidade, incluindo as mulheres e crianças. Ele é quem disse: eu me arrependo de ter criado humanos, que todos morram no dilúvio e sejam varridos da face da terra. Às vezes, ele diz coisas que revelam sua personalidade, como eu sou um deus ciumento ou irado. Por outro lado, Enki tinha um espírito diferente e era mais compassivo e cuidadoso com a humanidade. Na Bíblia hebraica, quando você ouve falar de Deus ficando chateado, com raiva ou ciumento, é Enlil ou seu pai. Se é Deus sendo amoroso e compassivo, é sempre Enki. E é também por isso que, em um sopro, o Deus na Bíblia hebraica diz: eu te amo mais do que qualquer coisa no universo. Mas na próxima respiração, ele diz, no entanto, que se você estragar, pecar, eu vou queimar e torturá-lo para todo sempre. Essas versões mal traduzidas da história original autêntica com detalhes corretos deixados de fora nunca podem fazer sentido lógico e nunca podem ajudar ninguém. Novamente, são deuses plurais, os Elohim Anunnaki, com diferentes personalidades operando na Bíblia sobre o rótulo errado, Deus único. A história da criação da humanidade é outra área crítica em que textos bíblicos mal traduzidos e censurados levam a um problema sério. Acrescente a isso o conceito moderno de darwinismo e a versão distorcida da história antiga apresentada ao mundo, e os seres da Terra nunca descobririam de onde vieram e quem são. Depois de minerar o ouro da terra por quase 100.000 anos, os trabalhadores Igigi se cansaram do trabalho duro e começaram a reclamar com suas autoridades. O Alto Conselho Nibiruano discutiu o assunto e concordou em permitir a criação desses seres operários e atribuiu o trabalho a Enki, sua consorte Ninmah, e ao filho de Enki, Ningazida, todos eles mestres geneticistas. Enki moldou esse trabalhador primitivo, fundindo o DNA de criaturas semelhantes a primatas que vagavam pela Terra naqueles dias com o DNA Anunnaki. A única tentativa bem-sucedida de criar seres humanos funcionou apenas porque o DNA do ser da Terra teve que ser literalmente combinado com os minerais vivificantes encontrados apenas na argila da Terra. Os Elohim haviam criado o primeiro humano no planeta Terra, no paraíso de Edin, e o chamaram de Adamo. Está escrito que Eva, ou Tiamat, foi criada logo depois a partir do DNA extraído da medula óssea de uma das costelas de Adão. Esses humanos da Terra receberam mais tarde a capacidade genética de procriar, para que mais trabalhadores pudessem ser criados automaticamente. O objetivo dos criadores sirianos era ter um trabalhador pouco inteligente que pudesse usar ferramentas, ser facilmente controlado
e seguir ordens. No início, os criadores deixaram intencionalmente a genética acima da segunda fita do DNA dormente nos primeiros humanos criados na Terra. Embora o objetivo geral de criar humanos fosse para ser servos e uma força de trabalho para os deuses, as tábuas antigas dizem que Enki tinha uma conexão emocional amorosa com sua criação humana. Ele os descreveu como seus filhos de sangue e cuidou deles como tal. Houve inúmeros eventos depois que os humanos da Terra foram criados, em que Enki cuidou deles e os protegeu da indiferença de sua família. Enki certificou-se de dar aos humanos a centelha divina extra quando os criou, para que eles pudessem eventualmente perceber que eram seus próprios deuses. Mais tarde, nesta história da criação humana, Enki, à revelia de seu irmão e família, deu aos humanos o fruto genético da árvore do conhecimento Anunnaki e a centelha divina da consciência superior do paraíso de Din. Quando os Anuna começaram todo esse processo de criação de seres humanos, eles não sabiam as implicações do que se desdobraria a partir disso. A verdade é que eles criaram algo muito maior do que eles e que continha a pura centelha divina. Agora, Enki havia atualizado a humanidade para a superinteligência, ainda mais alta do que a Anuna. Quando o furioso irmão Enlil ficou ciente disso, ele disse: "Veja, o homem tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E agora ele poderia estender a mão e também tirar da árvore da vida e comer e viver para sempre." Enlil baniu os 2 primeiros humanos do paraíso Anunnaki, Din, e a totalidade dos genes da imortalidade humana foram deixados em modo adormecido. Mesmo assim, mais uma vez, Enki fez de tudo e infundiu uma de suas criações humanas com o fruto genético da árvore da vida longa, e essa genética da vida longa foi passada para certas crianças humanas. Esta ação de Enki, juntamente com o cruzamento de machos e Gigi, os filhos de Deus, com mulheres da terra, gerando crianças gigantes infernais, foi o começo do fim para os primeiros humanos da Terra. Os Igigi, que eram trabalhadores de baixo escalão da dinastia siriana em Marte, também conhecidos como os Vigilantes ou The Watchers, haviam entrado em uma área proibida do espaço durante uma missão de transporte de mineração de ouro. Quando eles emergiram, foi dito que eles estavam infectados pelo espírito dos arcontes. Depois disso, eles começaram a cobiçar fortemente as fêmeas humanas da Terra. Juntos, 200 Igigi fizeram um juramento e armaram um plano secreto para vir à Terra e raptar mulheres humanas como esposas. Os Igigi desceram à Terra e desembarcaram em uma instalação Anunnaki no Monte Hermon, na borda sul da Cordilheira do Cedro, para assistir ao casamento do filho de Enki, Marduk. Na montanha, havia uma enorme plataforma conhecida como local de desembarque, chamado Baalbek, que significa um lugar para o acesso apenas dos deuses. Após a cerimônia de casamento de Marduk, os 200 Igigi sequestraram mulheres humanas e exigiram que as esposas tivessem filhos com eles. Eles ensinaram às mulheres da terra todos os tipos de encantos e magia, e as esposas dos Igigi deram à luz gigantes híbridos angélicos com humanos, como crianças que causaram estragos em um nível planetário. Os Igigi também eram mestres genéticos e começaram a combinar geneticamente animais com humanos, contaminando toda a carne sobre a Terra. Os filhos gigantes e perversos destes vigilantes continuaram até que toda a Terra se tornasse completamente contaminada. E então, o Sumo Conselho Anunnaki decidiu tomar medidas drásticas. Esses 200 Igigi foram levados à justiça e marcados como os anjos caídos pelas autoridades Anunnaki. Enlil baniu esses anjos caídos para as partes inferiores da Terra por 70 gerações terrestres como punição. Logo após, cerca de 12.500 anos atrás, Nibiru estava se movendo através do sistema solar da Terra em sua órbita de 3.600 anos. Os principais cientistas da dinastia siriana naquele char proclamaram uma terrível previsão do tempo espacial para o planeta Terra,
já que o enorme planeta Nibiru estava chegando muito perto para um sobrevoo próximo da Terra. Depois de muita discussão pelos conselhos sobre como remover as perversas crianças gigantes híbridas da Terra, e depois que Enlil apresentou seu caso contra os humanos da Terra de Enki, foi de fato decretado pelo Deus Pai Anu para manter as notícias da calamidade vindoura à Terra, de todos os seres na Terra, e permitir que todos eles fossem exterminados pelas águas do grande dilúvio. Depois que o destino da humanidade havia sido decretado, Enki saiu de seu caminho para tentar salvar a humanidade do que estava por vir. Ele conseguiu secretamente salvar algumas de suas amadas criações humanas, Noé e sua família, bem como amostras de todo o DNA na Terra, para repovoar e reabastecer a Terra após o grande dilúvio. O grande destroyer vermelho alado, Nibiru, então se aproximou da Terra e sua força magnética resultante era tão forte que ultrapassou completamente a da Terra. Enquanto os deuses observavam de suas naves acima da Terra as enormes placas de gelo do norte e do sul correrem para os oceanos, e os poderosos oceanos se ergueram 6 milhas no céu. A Era do Gelo foi encerrada abruptamente pelo grande dilúvio, e toda a humanidade e tudo o que existia na superfície foram varridos da face do planeta. Durante o primeiro char, após o grande dilúvio, as águas haviam recuado e a terra seca apareceu. A dinastia assiriana desembarcou de volta na superfície da terra e começou imediatamente a reconstruir suas cidades e o império global de mineração do ouro. O filho de Enki, Ningazida, ou Thoth, foi encarregado de construir um novo porto espacial na terra de Kem, chamado Ekur, a Grande Montanha, também conhecida como a Grande Pirâmide do Egito. Enki lamentou sobre suas criações humanas e houve muita discussão entre a família sobre tudo o que havia acontecido na Terra. Depois de muita contemplação, Enlil concorda que os seres humanos devem ser feitos novamente, principalmente porque os Anunnaki ainda precisavam de trabalhadores. Foi acordado e estabelecido pelo pai-rei Anu que essas criações humanas da nova Terra seriam menos férteis, teriam uma vida mais curta e seriam menos conscientes do que suas antecessoras. Eles queriam ter certeza de que os humanos da nova Terra nunca saberiam a história do que havia acontecido. Também foi decretado que o direito divino de governar seria transmitido da dinastia assiriana para os governantes humanos híbridos da Terra. Anu concordou em dar a esses reis híbridos humanos todo o conhecimento siriano para a construção de uma sociedade avançada na Terra. A questão é que esses reis humanos ainda teriam que responder na íntegra ao Sênior Anuna de volta a Nibiru. O outro filho de Enki, Marduk, sentiu-se tratado injustamente em toda essa missão na Terra, porque ele sempre foi rejeitado ou negligenciado como líder na Terra. Ele sempre ficou muito amargurado com este tratamento e decidiu tomar o poder. Esses seres estelares eram muitas vezes piores do que os humanos quando se tratava de guerra e frequentemente lutavam contra sua própria espécie, com a terrível destruição sendo o resultado. As lutas internas aumentaram entre a família siriana e uma grande guerra eclodiu na Terra entre as famílias de Enlil e Enki, onde armas de destruição em massa foram usadas na península do Sinai, em Sodoma e Gomorra, e que levou muitas vidas da Terra. A dinastia siriana eventualmente deixou a Terra, deixando seus reis da linhagem híbrida humana no comando. Depois que os observadores do Monte Hermon foram libertados de seus anos de punição, eles receberam uma segunda chance pelo Anunnaki Sênior de se redimir. Os governantes sirianos atribuíram-lhes a tarefa de ajudar os novos reis humanos a cuidar da Operação Terra. Esses anjos caídos e ex-criminosos ainda estavam sob liberdade condicional e vigilância apertada, e para garantir que não pudessem escapar da Terra, um campo energético foi colocado ao redor do planeta para que eles não pudessem escapar. Esses seres caídos decidiram que, uma vez que estavam aprisionados na Terra, eles poderiam muito bem assumir o lugar e criar um playground indecente para si mesmos. O pior é que o filho amargo, Marduk, eventualmente assumiu o governo total do planeta Terra, e os reis híbridos da linhagem sanguínea da Terra
estão sob sua autoridade desde então, juntamente com os asseclas ajudantes, os Igigi, os caídos. Marduk ainda está no controle do planeta Terra hoje. Ele é o deus desse mundo e ele dirige o show. Se você está procurando o cara mau, ele é o definitivo. Existe realmente um cara bom nessa história? Independente do que os Anuna fizeram como um todo na Terra, Enki é o verdadeiro criador da humanidade. Ele foi contra toda a dinastia Anunnaki para dar à humanidade a centelha divina que permite uma consciência mais elevada e uma vida longa. Uma vez que os Anuna são do sistema estelar de Sírius e descendentes dos humanoides lirianos, que tinham uma natureza em geral benevolente, nem todos os Anunnaki tinham más intenções em relação à humanidade, e Enki era o principal exemplo. Enki alimentou suas primeiras criações, Adamu e Tiamat, em Edim, e afirmou que eles não seriam escravos de ninguém. Quando Enlil expulsou esses primeiros humanos de Edim, Enki os colocou em outro paraíso. Além disso, se Enki não tivesse intervido em nome da humanidade com Noé durante o cataclismo de 12.000 anos atrás, havia uma chance de que os humanos modernos não tivessem existido. Enki alimentou suas segundas criações atualizadas, Adapa e Titi, e ensinou-lhes todo o seu conhecimento sagrado. Em todas as situações, Enki mostrou misericórdia e deu o benefício aos outros. Ele foi o melhor pai para seus filhos e deu-lhes o mais alto amor, mesmo quando eles não estavam se comportando bem. Além disso, depois que Enki criou o primeiro humano, ele se envolveu pessoal e emocionalmente com suas criações e rapidamente mudou sua posição sob a agenda de escravos. Nós sempre damos a Enki algum crédito porque ele era um ser benevolente que se importava compassivamente com a humanidade. Em suas próprias palavras, Enki escreveu mais tarde o quanto ele se arrependeu do que os Anunnaki tinham feito no planeta Terra, e ele prometeu voltar e fazer o certo com a humanidade um dia no futuro da Terra. Caro, esta é a verdadeira história das origens e da pré-história da humanidade, e são os eventos corretos que levaram até o agora. A história é agridoce e pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade e algo que todos devem investigar em um nível mais profundo e entrar em um acordo. A grande questão: uma vez que Marduk ainda está dirigindo o mundo hoje, como a humanidade se liberta deste longo período de manipulação e engano? O plano para esse mundo sempre foi manter a humanidade no escuro, sem informação, para que ela nunca esteja ciente de nada. O próprio Enlil disse: um humano educado é um humano perigoso. Ele sabia que se os humanos acordassem e vissem o que aconteceu com eles e o que ainda está acontecendo com eles, o jogo acabaria. O grande despertar está ocorrendo na Terra agora. No entanto, a humanidade precisa de mais informações apresentadas a eles até que a verdade completa seja entendida. Muitos mestres professores no planeta hoje trabalham duro para todos os dias trazer a verdadeira luz para a humanidade. Esses seres de luz estão fazendo o trabalho mais importante que pode ser feito para ajudar a humanidade. É fundamental que cada um faça uma pesquisa aprofundada sobre o que realmente aconteceu nos tempos antigos, para que possa ver por si mesmo e trazer essa luz aos outros. É o destino dos seres humanos ser preenchido com a luz da consciência, tornando-se seres livres e soberanos para sempre. O universo tem sua própria maneira de lidar com tudo isso, e no momento certo enviará uma poderosa onda de luz para a Terra, chamada de Grande Flash Solar, que iluminará plenamente a consciência de todos os seres na Terra. Naquele momento, toda a verdade será conhecida. Nas próximas semanas e meses, vocês verão a questão do que ocorreu na pré-história da Terra entrando mais na vanguarda da consciência humana. Haverá muita discussão pública sobre este tópico, mas este é um bom sinal e é necessário até que a verdade se estabeleça. Independentemente do que aconteceu no passado antigo da Terra, você tem a centelha divina da divindade dentro de você. Você está se tornando plenamente consciente de muitas coisas novas e evoluiu sua alma agora para um nível muito mais elevado.
Agora você está terminando o seu trabalho de se tornar tudo o que você é. E quando terminar, você será gloriosamente triunfante. A luz é a verdade, e esta verdade é toda a liberdade. Sinta-se livre para compartilhar seus pensamentos sobre o que dissemos. Compartilhe qualquer experiência que você possa ter tido e deixe-nos saber como você está se saindo em sua grande jornada espiritual. Boa sorte e vá com Deus. Michael e os Pleiadianos.